Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Len's Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Esta semana eu trago-vos algo que já fui falando ao longo do tempo, mas decidi fazer um pequeno vídeo para compilar e são os meus livros favoritos de sempre. Eu decidi escolher 5, fazer aqui um top 5. Não foi muito fácil, mas ao mesmo tempo também não foi muito difícil, já vou explicar porquê. Antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal e de colocar gosto neste vídeo e de partilhar com toda a gente, amigos e família, já sabem. Ora então, vamos começar. Como eu vos estava a dizer, fazer este top 5 foi fácil por um lado e difícil por outro. Difícil porque eu já li bastantes livros e efetivamente escolher apenas 5, tendo em conta que eu já leio há bastantes anos de tudo o que eu já li, não foi uma tarefa fácil. No entanto, acabou por não ser assim tão difícil quando eu decidi simplificar um bocadinho, ou seja, eu quis escolher apenas livros isolados, portanto eu retirei da equação livros que estivessem associados a séries. Isto porquê? Porque gostar de séries acaba por ser algo mais simples e basta, por exemplo, numa série, um livro ter algum sucesso ou até ter algum interesse que depois os seguintes a pessoa acaba sempre por ir comprando e grande parte das vezes até gosta. Nem sempre é o caso, mas a maior parte das vezes é. Eu tenho imensos livros que gosto bastante que estão associados a séries, estão associados a conjuntos e esse é complicado porque, vou dar um exemplo, por exemplo, Harry Potter, que é das séries que eu mais gostei de ler de sempre. Como é que eu, daqueles livros todos, escolho um ou dois e porque é que são esses um ou dois e não os outros, quer dizer, é um bocado estranho, é um bocado difícil fazer isso assim. Portanto, eu decidi que ia escolher 5 livros que estivessem isolados, que não tivessem nem sequências nem frequências, por assim dizer, sei que isto é uma palavra, depois eu digo-vos. Mas decidi escolher então 5 livros que estivessem isolados e que não fizessem parte de nenhuma série. E assim sendo, já tornou a tarefa um bocadinho mais fácil. Não foi completamente fácil de todo, mas fez-se melhor. Ora então, o primeiro livro que eu vos vou falar, e já agora, estes livros por acaso foram todos lidos recentemente, portanto entre este ano e o ano passado, penso que foi quando eu li todos estes livros, e por isso, pronto, obviamente que não sei explicar bem a razão, mas é assim, eu acho que também a pessoa, à medida que vai amadurecendo e à medida que vai conhecendo melhor os seus gostos, acaba por afunilar um bocadinho as suas leituras aos seus gostos e depois elas tornam-se cada vez mais cativantes, porque nós vamos à procura daquele tipo de livros que gostamos. Quando somos mais novos, lemos um bocadinho de tudo, estamos a experimentar, lemos coisas que outras pessoas estão a ler, ou porque é que ele está a ler, ou porque nos disseram para ler na escola, ou coisas do género, e às vezes não são leituras tanto do nosso agrado, e à medida que vamos percorrendo este caminho e afunilando os nossos gostos, vamos conseguir escolher aquilo que efetivamente gostamos de ler, e por isso é que eu acho que estes 5 livros que eu aqui tenho foram leituras recentes. Ora, como estava a dizer, o primeiro livro que eu vos vou falar é o livro Frankenstein. Eu já falei neste livro um bocadinho, não vou entrar muito em detalhe nas histórias todas. Frankenstein foi uma criatura que um médico, digamos assim, decidiu criar com partes de outros corpos, basicamente, portanto, cadáveres. Esse médico criou essa criatura, só que depois, enquanto o processo se dava, havia um certo fascínio por detrás do que é que ali surgiria e mal o criou, foi totalmente o nojo, foi o nojo total. Ele não conseguia olhar para ele achava que ele era um monstro e não queria nada a ver com a sua criação, portanto abandonou-a. Este livro basicamente explora o que é para esta criatura que não foi desejada, ou minto, que foi desejada mas que depois foi abandonada, que não pediu para ser criada, e como é que ela tem que viver com todos os olhares e todos os olhares de nojo e a repugnância que cria nas pessoas. E portanto o livro está muito, muito bom. Eu acho que muitas pessoas conhecem por alto a história de Frankenstein, mas nunca leram o livro. E eu, sou-vos sincera, eu também pensava assim e achava que o que eu conhecia era suficiente, mas depois de ler este livro eu tenho uma opinião completamente diferente. Este livro é muito importante ler. Eu acho que é daqueles livros que eu acho que eu tinha que o ler sem saber. Eu não sabia que precisava mesmo de ler este livro, ainda bem que o fiz, porque sem dúvida é um dos meus favoritos, foi para o meu top 5 e depois de alguma análise tenho aqui um lugar neste top. O segundo livro que vos vou falar, também já falei algumas vezes aqui sobre ele no meu canal, é o To Kill a Mockingbird, ou em português Mataram a Cotovia, também tem tradução. Eu optei por esta versão, achei a um bom preço
e quis ler o original. Por acaso também não me arrependo, porque há ali umas certas questões da forma como as pessoas falam na cidade em particular, que no inglês é fácil fazer e no português não sei como é que ficaria traduzido, mas pronto. Para quem quiser ler em português, a história é igualmente belíssima. Nós seguimos aqui a história de um pai que tem 2 filhos, uma menina e um menino, e esse pai é advogado e vê-se com um caso em mãos para defender uma pessoa de raça negra, de um crime que ela alegadamente cometeu. Temos aqui alguns problemas. O problema número 1 é que a sociedade em que estas pessoas todas estão inseridas é extremamente racista. É uma sociedade que está dividida por classes, é uma sociedade em que cada um tem o seu papel e tem a sua forma de agir e de se portar, e as pessoas, neste caso de raça negra, que também existem bastante naquela sociedade, são literalmente marginalizadas, são postas de lado, eles nem sequer os consideram ao mesmo nível, por assim dizer, e portanto quando esta pessoa tem em mãos este caso, toda a cidade se revolta e toda a cidade fica contra ele e contra os seus filhos e contra a família em geral. O livro em si segue a história das crianças, neste caso mais da menina, que é a Scout, ela até é narradora, e portanto é mais ou menos a forma como estas crianças navegam a sua vida, tendo em conta que estão inseridas naquela situação, da qual pouco percebem, mas vão percebendo ao longo do livro, e isso é que é muito bonito neste livro, é explorar a forma como aquelas crianças vão crescendo, a forma como aquelas crianças vão interpretando o que se está a passar à sua volta, porque eles têm um pai que moralmente é cheio de valores e incute-lhes esses valores, são pessoas literadas, ele incute nos filhos a vontade de ler, o gosto pela leitura, e todas as outras crianças são completamente diferentes, portanto aquelas crianças não se enquadram muito bem com as outras em que estão na escola, mas de certa forma isso também não as deixa assim muito aflitas, e é muito bonito de ver a forma como elas navegam isto e a forma como elas se afirmam com os seus valores, com as suas crenças e com tudo aquilo que o pai lhes incutiu. Portanto, este livro aqui, Mataram a Cotovia, ou To Kill a Mockingbird, é sem dúvida um dos meus favoritos de sempre. Outro livro que eu também li recentemente, eu penso que li este livro este ano, ou não, já não me recordo, ou foi este ano ou foi no final do ano passado, mas eu ainda acho que foi este ano, que é o Babel. É este livro aqui. Este livro eu também o li em inglês, ele entretanto não estava traduzido, agora já está. A editora que o traduziu penso que é a Desrotina, se não estou em erro, já está traduzido para português. Eu em inglês arranjei por um preço melhor, mas mais uma vez vos digo, cada um faz o que sabe de si e lê na língua que quer, mas agora sim já há a tradução. Na altura em que eu fiz o livro, que eu também depois vou colocar aqui o videozinho com a review do Babel, se vocês quiserem ver, mais aprofundada, agora vou só dizer muito por alto. Basicamente nós seguimos a história inicialmente de um jovem, que é o Robin, e ele vivia na China com a sua mãe. Aconteceu lá um surto de doença e a mãe acaba por falecer e ele foi trazido para a Inglaterra para estudar por um professor que de certa forma o acolheu e o criou. Ele não sabia era que vinha com algumas intenções. Esse professor já tinha visto naquela criança umas certas características que o intrigavam e que ele achou por bem explorar. A criança sobre isto não tinha grande conhecimento, então veio para a Inglaterra, iniciou os seus estudos. Era uma criança com muita facilidade para aprender línguas diversas, desde as mais recentes às mais arcaicas, e portanto foi aí que ele focou os seus estudos em traduções. E basicamente ele depois foi para a universidade e o sítio onde ele estudava a tradução eles chamavam-lhe Babel, era literalmente uma torre, tal e qual como podemos fazer a analogia com a Torre de Babel, e cada piso tinha o seu departamento diferente. E portanto ele nessa faculdade conhece outros 3 jovens, 2 raparigas e um rapaz, todos também com talentos do género, e o que eles tinham de diferente é que os 4 eram estrangeiros, porque eles obviamente que naquela faculdade, naquela em específico, eles davam preferência a estudantes estrangeiros, porque quando queremos estudantes para fazer traduções, se eles já tiverem uma outra língua nativa além do inglês, tanto melhor. Claro que estes estudantes além dessa língua ainda tinham outras mais, não eram só 2. Estes estudantes começam a perceber que aquela sociedade está montada em pilares bastante errados e começam a perceber que eles efetivamente foram para ali
com segundas intenções e, portanto, não é assim não foi tanto uma oportunidade que lhes deram como eles achavam que tinha sido no início. E, portanto, o livro é muito bom. Eu não vou dizer, obviamente, mais, porque eu quero que vocês leiam o livro. O livro é muito interessante, ele é bastante grande, sim, mas é daqueles livros que nós lemos e não conseguimos parar. E, obviamente, que adorei este livro. Esta escritora chama-se Rebecca Kuang. Este foi o único livro que eu li dela até agora, mas já tenho outros dois que comprei e ainda tenho um que também quero comprar, que é o mais recente, o Yellow Face, mas esse ainda não consegui comprar. Mas quando eu comprar, eu venho aqui fazer a review para vos dizer então o que é que eu achei deste livro, porque ele também está a ter muito boas reviews. Ora bem, o quarto livro que eu vos vou falar, eu estou a dizer primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas isto não é nenhum tipo de ordem dentro do top 5, eles estão todos no top 5 e eu não vou fazer ordem entre eles. Esta é pura e simplesmente a ordem aleatória que eu escolhi para falar sobre eles. Portanto, o quarto livro, como estava a dizer que vou falar, é o livro Conclave, este aqui de Robert Harris. Este livro aqui, lá está, foi este livro aqui que despolutou o meu gosto por leituras sobre o Vaticano e até mesmo sobre a história do Vaticano. Claro que eu depois deste livro já li bastantes outros livros associados que faziam parte de séries, umas de Nuno Nepomuceno, outras de Luís Miguel Rocha e outros também assim soltos neste caso, mas este foi sem dúvida o primeiro e ele não está associado a qualquer tipo de série. E este livro, a história é muito engraçada. Eu encontrei este livro, eu não fazia a menor ideia que livro era, nunca tinha lido nada do autor, nunca tinha ouvido falar neste livro, pura e simplesmente encontrei em promoção num supermercado. É a coisa mais aleatória do planeta. Eu estava a fazer as minhas compras para a casa e encontrei este livro em promoção. Ele estava a tão bom preço que eu disse, vou levar. Achei que a história era interessante, achei que era algo que eu nunca tinha lido, que eventualmente poderia ser bom e pelo preço que estava eu disse, vou dar uma oportunidade ao livro, vamos ver o que é que isto é. Foi das melhores coisas que fiz, este livro é incrível, como o próprio nome indica, conclave, nós seguimos a história de um conclave. Ora bem, isto aqui é uma história fictícia e ao mesmo tempo real, portanto, ele não usa os nomes dos papas verdadeiros, mas nós conseguimos perceber pela descrição das pessoas a que papa é que está a ser feita a analogia, por assim dizer. Mas isto basicamente segue um conclave, portanto com todas as regras, temos o falecimento do Papa atual, por assim dizer, e depois a convocatória dos cardeais, eles vêm todos para o conclave, como é que se processa o conclave. Durante isto acontece aqui coisas, obviamente, e daí ele ser um thriller, acontecem coisas que não é suposto acontecerem, há um certo mistério por detrás e o final é espetacular, é uma coisa que ninguém estava à espera. Eu gostei muito deste livro, há pessoas que por acaso não gostaram muito, especialmente por causa do final. Eu não vou dizer que não gostei do final, ele foi completamente imprevisível, portanto eu não acho que se calhar fosse o final que eu estava à espera, mas ao mesmo tempo também não consigo dizer que desgostei. Fiquei assim um bocado surpresa com ele, mas não posso dizer que não tenha gostado. Portanto, eu acho que, lá está, gostos são gostos e há pessoas que gostaram bastante da ideia, outras que não. Eu pessoalmente gostei muito, não tanto pelo final, o final é aquela coisa, pronto, fiquei naquela, não, nem sim nem não, é nin, vá. Mas eu gostei muito do desenrolar deste livro, eu gostei muito da narração, ele é feito por um dos cardeais, a narração é feita por um dos cardeais e está incrível, eu adorei a história e foi este livro que despoltou o meu interesse pelos livros do Vaticano, pela história da Igreja associada ao Vaticano e portanto que eu comecei a ler mais thrillers sobre este assunto, portanto Conclave sem dúvida que está no meu top 5. O último livro que eu tenho aqui para vos falar é um livro que pertence a uma categoria ligeiramente diferente, portanto não é um livro como nós normalmente lemos, não é uma história, não é uma série, é um livro, eu chamo-lhe um livro motivacional, mas ele nem é tanto nessa categoria que se enquadra, este é um livro de gestão. O livro chama-se Criatividade, é este aqui, é escrito por Ed Catmull e foi um dos fundadores da Pixar. Este livro aqui, mais uma vez, eu comprei das coisas mais aleatórias, porque eu sou assim, eu quando compro livros, muitas vezes é a coisa mais aleatória do planeta. Eu comprei este livro porque tinha o Buzz Lightyear na capa, certo? Tinha ali o Buzz Lightyear, eu adoro a Disney, quem me conhece sabe que é verdade, e portanto eu achei, why not? Tipo, vamos ler este livro, vamos ver o que é que ele fala, vamos lhe dar uma oportunidade, mais uma vez estava a bom preço, que é sempre também uma das coisas que eu penso quando compro livros, e comprei este livro exatamente por essa razão. Este livro é incrível. Isto basicamente é a história de como é que a Pixar foi fundada, como é que ela começou, que não começou com o nome Pixar, começou com outro nome que penso que era Lucasfilm, se não estou em erro. Eram duas pessoas, o Ed Catmull e mais outra pessoa, que começaram
como isto tudo era uma ideia, eram desejos que eles tinham, eles queriam fazer animação. Até ao momento, como nós tínhamos, e como nós nos lembramos dos filmes, por exemplo, da Disney, nós tínhamos desenhos animados, ou seja, era mesmo um desenho achatado, não tinha volume, era um desenho com movimento. E eles queriam fazer animação, eles queriam algo diferente, portanto não era esse tipo de desenhos animados, mas era como depois nós começámos a ver mais à frente os desenhos, o que nós chamamos de desenhos animados, a serem quase em 3D, portanto eles tinham muito essa intenção, mas isso ainda não era muito explorado na altura e não era muito feito e também não havia muito quem acreditasse nisso ou na necessidade disso e portanto isto estava assim um bocado num impasse. A verdade é que eles muito labutaram, muito trabalharam, também conseguiram obviamente alguns apoios, mas tudo também muito à custa da visão deles e da forma como eles partilhavam essa visão. Inclusive tiveram também o apoio na altura do Steve Jobs, que também comprou, penso que a Lucasfilm na altura, e eles depois acabaram por formar a Pixar e tudo mais. Portanto, tem aqui essa história. A história não só é a história da fundação, mas também a história depois dos valores que esta empresa sempre teve, ou não digo sempre, mas que pelo menos foi tendo ao longo do tempo, foi construindo. Eu digo-vos uma coisa, eu acho que como empregada ou empregada, portanto não como entidade empregadora, mas como pessoa que trabalha, funcionário que trabalha numa empresa, isto era a empresa em que eu quereria trabalhar. Eu, pelo menos, pelo que está escrito neste livro e pelo feedback que eu depois também fui pesquisar, e é muito unânime o que as pessoas dizem. Efetivamente estes valores que estão instituídos aqui, não há muitas empresas que façam isto. Muitas vezes nós temos empresas a pedir muito dos funcionários sem dar nada em troca. É coisas ridículas, é pedir aos funcionários horas extra, dias de folga, tudo e mais alguma coisa, tudo o que eles possam dar e depois no final não lhes damos nada em troca. É tudo pelo amor à camisola, que é uma coisa que ninguém percebe muito bem o que é, porque é complicado ter amor a uma camisola que não nos dá nada em troca. E, portanto, esta empresa foca muito isso, esta empresa tem o foco nos funcionários e percebe que aquelas pessoas são quem trabalha, são quem produz. Eles conseguem fazer um filme e conseguem receber os milhões que um filme dá, por exemplo o Toy Story, que foi feito pela Pixar. Esses milhões advieram do trabalho daquelas pessoas. Portanto, isto não é só ter ideias, é aquelas pessoas trabalharem, aquelas pessoas têm que ser recompensadas por esse trabalho. E muitas vezes vai para lá do salário. Isto foi algo que eu descobri. Eu aconselho toda a gente a ler este trabalho. Eu aconselho, obviamente, qualquer pessoa que trabalhe numa empresa, se quiser inspirar, ou se inclusive quiser inspirar para sair da empresa em que está, a ler este livro. E aconselho também muitas entidades empregadoras a ler este livro, porque estes valores, muitos deles, não são difíceis de incutir na nossa equipa, na nossa empresa. Alguns, se calhar, vai dependendo um bocado das realidades. Pronto, a verdade é que a realidade desta empresa é diferente a nível económico do que muitas empresas até portuguesas, mas nada é impossível e há aqui muitos valores simples que podem perfeitamente ser aplicados e, portanto, eu acho que hoje em dia não há razão para que as pessoas tenham que ser escravizadas e sem terem nada em troca, literalmente, porque nós não estamos nesses tempos e eu acho que isto é um simples livro e a verdade é que obviamente que isto não é a solução para todos os problemas do mundo, mas isto é um simples livro que eu amei ler e aconselho toda a gente a ler, porque eu acho que isto vai mudar muitas perspectivas, eu acho que isto vai mudar muitas maneiras de pensar, não só de pessoas que trabalham para certas empresas, mas também de empresas, percebendo o quão importante isto pode ser para a vossa produtividade e para a produtividade dos vossos funcionários. E pronto, este é o meu top 5, os 5 livros que eu mais amei ler sempre, desde sempre, digamos assim. Obviamente que eu já vos disse, eu gostei de ler muitos outros livros, tenho livros que estão mesmo aqui atrás, mas eu tive que fazer uma seleção e já vos falei no início que eliminei séries e entre outras coisas. Portanto, este seria o meu top 5 de sempre. Não digo que ele vai ser sempre igual, porque lá está, eu vou sempre ler coisas novas e quem me garante que eu não vou ler um livro amanhã que vai ser de soberbo e eu vou conseguir pô-lo logo em primeiro lugar e tirar um destes daqui. Ou então queria um top 6, também não tem problema nenhum, temos que tirar nenhum. Olha logo se vê, depois eu vejo. Mas a verdade é esta, a beleza da leitura é que nós estamos sempre a ler, estamos sempre a conhecer coisas novas e às vezes um livro pelo qual nós não dávamos nada torna-se literalmente um dos mais incríveis que lemos desde sempre. E pronto, espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de comentar se já leram algum destes livros, eventualmente qual é o vosso top 5, ideias futuras que tenham para eu fazer. Não se esqueçam de subscrever, de colocar gosto no vídeo e vejo-vos para a semana. Tchau!